Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos aprender hoje sobre mais uma pessoa que nos deixa um exemplo muito bonito. E o nome dele é William Bradford. Ele era um inglês, perdeu os pais ainda muito pequeno, ele era criança, então quem cuidou dele, quem criou ele foram os seus tios. E ainda criança, ele ouviu falar sobre Jesus e, contrariando seus tios, ele foi até uma igreja, aprendeu mais sobre Jesus, aceitou a Jesus. E ali ele recebeu toda assistência, todo entendimento bíblico, tinha realmente mentores na vida dele, pessoas que o ajudavam a caminhar. Mas, como nós temos visto em várias das histórias que nós temos contado aqui às quintas-feiras, houve uma perseguição muito grande com os cristãos naquela época. E ele, então, ele foge junto com tantos outros cristãos para a Holanda, porque lá na Holanda havia uma liberdade religiosa, o que eles buscavam, então muita gente foi para lá. Só que passando algum tempo, né, esses ingleses viram uma oportunidade de se unirem. Quando a gente viaja para algum outro lugar, pode ser dentro do Brasil ou fora do Brasil, a gente sente aquela falta de pertencimento, né? Ah, eu sou daquele lugar, eu sou daquele país, eu estou aqui, né, como um imigrante, não é tão fácil, e eles sentiam isso, embora tivessem essa liberdade religiosa, eles tinham um anseio de voltar a ser, digamos, ingleses, eles mesmos. Então, eles se juntaram e eles viram a oportunidade de começar ali uma população inglesa no Novo Mundo, na Nova Inglaterra. A gente está falando de muitos e muitos anos atrás. Então, esses ingleses se uniram, né, fizeram um tratado de paz, de democracia entre si. Lá na Holanda, William Bradford, ele casou, teve filhos, então ele se uniu com a sua família, ali com os amigos, e decidiram, então, ir de navio até esse novo mundo, para que ali eles começassem uma nova comunidade com aquilo que eles acreditavam, porque lá eles também sabiam que poderiam ter uma liberdade religiosa. Infelizmente, nesse caminho, nesse percurso de navio, muitas pessoas ficaram doentes, morreram. A esposa de William morreu afogada. Ele ficou ali viúvo com seus filhos, mas Deus preparou uma outra mulher e eles ali naquela nova comunidade, eles então, juntos na sua casa, criaram os filhos de William, fora tantas outras crianças que perderam o seu pai nessa viagem. E como eu disse, eles fizeram antes de chegar lá um tratado para que não houvesse brigas, discussões. Ali entre eles, William juntou os ingleses e falou: olha, vamos fazer um tratado de democracia, um tratado de paz, o que nós queremos que aconteça naquele lugar. Mas não, William ele tinha uma ótima reputação. Ele era um homem pacificador, um homem que não visava apenas o seu bem, o seu lucro, ele queria ver o bem da comunidade e o seu coração ardia sempre para que todos conhecessem e caminhassem em adoração ao Senhor. E quando aquela comunidade foi fundada, essa foi a base. A base era uma comunidade unida em paz para adorar ao Senhor. E por ele ser esse alguém com uma reputação tão boa, que buscava a paz com todos, ele foi então denominado, foi votado a ser governador daquela comunidade. E por vários anos, né, ele teve reeleições, digamos assim. Várias vezes, quando acabava ali o mandato dele, o povo falava: não, você vai continuar. E tudo que o povo precisava, ele agia com paz, ele pedia sabedoria a Deus em como agir, ele agia para pacificar. E, infelizmente, o que ele mais queria, o desejo do coração dele, que era uma liberdade total de religião, para que todo o povo, toda a comunidade andasse nessa unidade em adorar a Deus, não foi realizada. Por quê? Porque existiam homens ao redor, existiam tribos ao redor que brigavam, que lutavam entre si, que armavam aquelas picuinhas e levavam até ele. E ele tinha, com toda a sabedoria que Deus dava a ele, formas de salvar vidas, de serem mortas pelas tribos indígenas. E ele não viu, ele morreu antes de ver essa comunidade com essa liberdade total religiosa em adoração ao Senhor. Mas o legado dele, esse legado de democracia, de adoração ao Senhor, de ser pacificador, de agir em paz, em unidade, esse legado
ele deixou para as próximas gerações. E lembrando dele, pensando nele, Deus me trouxe um versículo ao coração. Eu quero deixar para todos nós, que se encontra na carta de Paulo a Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E esse versículo realmente foi uma base na vida de William. Ele se esforçava, mesmo ali num cargo político, ele se esforçava para viver em paz com todos aqueles que o cercavam, viver em santidade, buscar a Deus, colocar Deus na vida dele, da sua família, do seu povo. Inclusive, em uma situação, eles estavam para perder toda a plantação porque não chovia. E o William então convocou toda a cidade, toda aquela comunidade para um momento de oração, um dia de oração e um dia de jejum perante o Senhor, para arrependimento e para a provisão de Deus, porque eles precisavam que a chuva chegasse, para que eles não perdessem ali toda a sua plantação, que depois seria vendida para pagar dívidas e também para consumo do povo. Todo mundo aderiu àquele dia de oração e de jejum. E, obviamente, nós já sabemos a resposta. Deus atendeu aquele pedido, houve chuva e eles foram muito abençoados. Então, David não, o William, eu lembrei do David. O William, ele então buscava a paz, buscava a santidade, buscava a face do Senhor. E todo o seu legado foi deixado naquela comunidade para as vidas que seguiriam. E esse é o que a gente também tem que seguir, porque a Bíblia nos fala que nós devemos nos esforçar. Se ela fala que é um esforço, é porque não é fácil, mas nós precisamos nos esforçar em buscar a paz com todos, inclusive com aqueles que acabam se tornando o nosso inimigo ou pessoas que não querem tanto o nosso bem. E para a gente finalizar aqui essa história de hoje, ficam 3 aprendizados com ele. Primeiro, ele lutou para salvar vidas por causa de picuinhas. Que nós também venhamos ser pessoas que busquem a paz e salvem vidas da perdição. Segundo, ele trouxe ânimo aos seus liderados. Por mais que estivesse difícil a situação, ele sempre era aquele que trazia paz e trazia ânimo à sua comunidade. Uma boa reputação com que fez que ele se tornasse governador por vários mandatos. E terceiro, ele tinha Deus sempre em primeiro lugar. Quando ele conclamou aquele jejum, aquela oração, é porque ele sabia que Deus iria agir. Que nós venhamos seguir esse exemplo, buscar a paz com todos, buscar santificação, salvar vidas do pecado, dar ânimo àqueles que nos cercam e crermos que Deus precisa ser o primeiro e Ele vai agir na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe seu dia e amanhã, momento de oração, sábado, explica aí, pastor, e domingo nós temos um encontro na nossa igreja e também online no nosso culto da família. Que Deus te abençoe.